Olá pessoal, vamos para a nossa aula número 13. Na aula anterior, nós concluímos o capítulo 24 e hoje nós vamos iniciar, falar sobre metade do conteúdo do capítulo 25, que é sobre capacitância. Bom, até agora que nós estudamos capítulo 21, 22, 23 e 24, é o que a gente costuma chamar de eletrostática. A eletrostática é o estudo dos campos elétricos estáticos, ou seja, sem dinâmica. Sem nenhuma dinâmica. E hoje nós vamos iniciar um estudo que não é exatamente estático, não é estático, né? Já vai envolver cargas em movimento. E cargas em movimento significam corrente elétrica. Então, no tópico de hoje, vamos iniciar uma discussão sobre corrente elétrica, mas não uma discussão geral. Vamos falar apenas um pouco sobre isso, para poder estudar os chamados capacitores, que são equipamentos elétricos ligados em circuitos. Vamos estudar algumas de suas propriedades, como eles se carregam, descarregam. Vamos estudar a grandeza que os caracteriza, que é a chamada capacitância, que é medida em coulomb por volt, portanto é uma medida de carga por diferença de potencial. Uma grandeza chamada farad. E vamos estudar também como calcular essa grandeza para alguns exemplos e é isso. Bom, então vejamos primeiro o que são capacitores e quais são as suas propriedades mais elementares. Então aqui eu botei um exemplo de capacitor. Essa figura da esquerda tem alguns capacitores que são usados em fotos. E isso é uma coisa muito interessante para ilustrar o que é um capacitor e para que ele serve. Um capacitor é como se fosse uma bateria temporária que fornece uma quantidade de carga alta num intervalo de tempo pequeno. E aí, uma das utilidades, por muito tempo foi usado para isso, foi o flash das câmeras analógicas, né? Por quê? Porque o flash ele precisa ser uma luz muito forte num intervalo de tempo muito pequeno, né? Que é o intervalo de tempo de abrir a entrada lá da luz da câmera e tirar a foto. Então o capacitor proporciona justamente isso, ele se carrega, né? E esse daqui é um capacitor de câmera, como vocês podem ver aqui, escrito Photo Flash. É justamente um capacitor de câmera analógica. E aí na foto da direita tem um exemplo de uma câmera analógica, né? Que hoje em dia é muito difícil encontrar, porque todo mundo tem uma câmera digital no celular, né? Mas, enfim, isso ilustra o seguinte: o capacitor serve para armazenar uma quantidade de carga que possa ser usada muito rápido, né? De maneira que a câmera não conseguiria fazer isso só com a pilha, porque a pilha ela já descarrega devagar. E o capacitor não, ele pode descarregar bem rápido, dependendo de como ele seja construído, com que objetivo, né? E esse da câmera analógica é um exemplo disso. Então, resumindo, um capacitor ele é carregado com uma certa quantidade de carga e ele pode ser descarregado. E aí a carga dele é usada para fazer alguma coisa. Um exemplo bacana é esse, da foto, da foto analógica.
Eu imagino que que também deva ter nos celulares, né? Nas câmeras digitais, mas devem ser capacitores bem menores do que esses aí. Bom, aqui tem alguns exemplos. Então, vocês podem perceber que os capacitores existem em vários formatos. Eles também existem feitos de vários materiais e vários tamanhos, né? A grandeza geralmente usada, que vocês podem perceber em várias dessas figuras, é o microfarad. Então, por exemplo, esse capacitor azul gigante aqui tem 4.700 microfarad. Nós vamos ver já o que é isso, né? Então, esse daqui seria um capacitor cilíndrico, a maioria aqui cilíndricos, e esses aqui de placas, né? Nesse caso são capacitores de cerâmica. Então, eles também podem ser feitos de vários materiais. Vou já explicar por que tem que ter um dielétrico dentro deles, ou seja, um material isolante. Bom, e eles são representados dessa maneira aqui, essa figura da esquerda. Principalmente dessa maneira aqui, num circuito. Então, quando tiver um circuito assim, e for representar um capacitor, ele vai ser representado assim, por essas duas placas. Certo? Mas ele pode ser também, eventualmente, representado dessa outra maneira aqui da direita. Né? E qual é a diferença? A diferença é que esse aqui da esquerda, ele não é polarizado necessariamente. Mas esse aqui da direita é necessariamente polarizado. Ele preferencialmente ou exclusivamente ser usado só num sentido aqui. E tem vários tipos também de materiais que podem ser usados aqui para confeccionar esses equipamentos. Bom, para que a gente possa compreender de onde vem a ideia, né, de construir um capacitor e como é que ele funciona, que a gente só está vendo aqui por fora, né? A gente não está vendo qual é o funcionamento dele. Então, para que a gente possa entender isso, é preciso olhar primeiro para o seu campo elétrico. Afinal de contas, esse foi o arcabouço teórico que a gente construiu, né? Estudando eletrostática. Então, um capacitor ele tem duas coisas. Ele tem um lado positivo e um lado negativo, sendo que os dois têm o mesmo módulo de carga que é Q. Então, aqui poderia ser, por exemplo, do lado direito, mais 20 coulombs e do lado esquerdo, menos 20 coulombs. Isso daqui se ele tiver carregado, né? E supondo que Q seja sua carga máxima também. Tá? Se ele tiver descarregado, simplesmente vai ter um material aqui do lado direito, esquerdo, um material do lado direito, que pode ser uma placa, mas pode não ser também, como a gente vai ver. E a carga deles vai ser zero. Mas quando eles estão carregados, as cargas dos dois lados dele ficam com sinais opostos. E aí, o campo elétrico vai ter esse aspecto que nós já estudamos quando discutimos campo elétrico lá no início, onde as linhas de campo saem sempre da carga positiva para entrar na carga negativa, certo? E aí você percebe que aqui no meio o campo ele é aproximadamente uniforme, ou seja, ele é aproximadamente constante no espaço. Aqui no meio ele é aproximadamente uniforme. Ou seja, ele é aproximadamente uma certa constante E. Certo? E então isso significa que existe uma grande uniformidade, uma grande simplicidade, né? Escondida aqui no capacitor. E a gente usa essa simplicidade para entender de uma maneira mais fácil que ele é e como ele funciona.
O exemplo mais simples, e que na verdade é aquele que a gente mais pensa quando se fala de capacitor, é o capacitor de placas paralelas. Então ele é formado por duas placas, ou seja, dois retângulos aqui, não necessariamente retangular, mas necessariamente plano, que vão ser paralelas, que na verdade aqui, entre as duas, vai ter um material dielétrico, entre as placas, e as placas são feitas de material condutor. Então, ó, as placas condutoras ficam isoladas entre si por um material dielétrico, como eu comentei aqui embaixo, para que a carga das placas não escorra de uma para a outra. Elas ficam isoladas uma da outra. Então, a ideia do capacitor toda é justamente ter a ideia dele é justamente aqui ter placas condutoras, certo? E elas estão imersas no material dielétrico. Então, elas estão imersas, ou seja, elas estão imersas no material isolante. Quando isso é feito, o que vai acontecer é que, ao se carregar o capacitor, a parte de cima, digamos, vai ter uma carga mais Q e a de baixo uma carga menos Q. Como elas estão separadas por um material isolante, essas cargas não vão escorrer. Então, é interessante isso aqui, porque isso vai fazer com que surja um campo elétrico entre as placas, que é esse campo elétrico bastante bem comportado, uniforme aqui. E isso vai fazer com que essas cargas se acumulem. Na placa de cima mais Q, na de baixo menos Q. E é justamente esse acúmulo de carga, como eles estão no material condutor, essas cargas estão em placas condutoras, elas são fáceis de serem usadas. Que é na medida em que isso for ligado para ser descarregado, essa carga vai escorrer rapidamente. Né? E na próxima aula a gente vai ver como encontrar esse tempo, né, em que demora para descarregar. Beleza? Então, basicamente isso, que é um capacitor, é um dispositivo para armazenar uma certa quantidade de carga que possa ser descarregada facilmente. Para que ele não fique solto e corra o risco de se descarregar à toa, as placas são preenchidas entre uma e outra e ao redor delas existe um preenchimento de um material dielétrico, ou seja, um material isolante. Sim, e o capacitor ele é caracterizado por uma grandeza, que eu já vou falar, mas para entender como isso funciona, a gente precisa entender o seguinte, na placa de cima vai ter uma carga mais Q, como está aí no desenho, e na de baixo menos Q. Mas a gente chama de carga do capacitor esse valor Q, certo? Então, ele vai ser carregado, não interessa se parcialmente ou completamente. Quando ele estiver carregado, ele vai ter uma certa carga mais Q em cima e menos Q embaixo. Aí o que a gente chama de capacitor é apenas o módulo dessas duas cargas, que vai ser o mesmo, né? Tanto para de cima quanto para de baixo. Por exemplo, se tiver aqui um capacitor com 2 coulombs em cima e 2 coulombs, menos 2 coulombs embaixo, a carga dele é o módulo disso. Que tanto faz se eu escolher a de cima ou a de baixo, ó, ambas vão dar 2 coulombs. Então essa vai ser a carga desse capacitor aqui. Né? De um lado vai ser positivo, outro negativo. E como vai haver um campo elétrico entre as duas placas, como vai existir um campo elétrico aqui entre as duas placas, vai surgir entre elas uma diferença de potencial, que é esse V aqui.
Então, vai existir uma diferença de potencial entre as duas placas, que vai ser igual ao potencial da placa positiva menos o potencial da placa negativa. Certo? Tá? Então, o capacitor vai ser caracterizado por essas duas coisas: a carga e a diferença de potencial, sendo que a gente precisa tomar cuidado para definir direito isso daí. Porque, na verdade, a carga total de um capacitor é sempre zero, né? Porque se a gente somar a carga da placa positiva com a da negativa, vai dar sempre zero. Então, a gente poderia dizer, mas então a carga total dele é zero. Sim, mas isso não informa absolutamente nada. O que informa é saber quanto vai ter em cada uma. Então, é por isso que a gente chama de carga simplesmente esse Q. Bom, então com isso a gente tem uma lei experimental aqui que diz que essa carga aqui, capacitor, e a diferença de potencial que surge entre essas placas são grandezas proporcionais. Ou seja, a carga é proporcional a dDp, que vale V. Como elas são proporcionais, existe uma constante de proporcionalidade, né? Então a gente chama essa constante de proporcionalidade aqui de C maiúsculo e ela é chamada de capacitância. Então, desse modo, a carga que um capacitor é capaz de suportar é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Mas isso em cada situação, né? Porque à medida que ele vai sendo carregado, a carga aumenta e vai aumentar o potencial também. Então, vamos imaginar aqui duas situações. Vamos imaginar aqui que a capacitância dele seja 1. Aí aqui entra uma questão de unidade que eu vou explicar primeiro. Então, primeiro eu não expliquei antes que a unidade de potencial é o volt. 1 volt que é igual a 1 joule dividido por 1 coulomb, né? Isso por quê? Porque potencial é energia potencial sobre carga, né? E aqui a capacitância, ela é medida em farad. 1 farad é igual a 1 coulomb dividido por 1 volt. Por quê? Porque capacitância é igual a coulomb, é igual a carga. Vou escrever com palavras, senão vai ficar confuso. Capacitância é igual a carga dividida por diferença de potencial. Certo? Muito bem. Então, em questão de unidades, é assim: a unidade do potencial é o volt, que é joule por coulomb, né? Isso é uma consequência da definição de potencial como sendo energia sobre carga. A unidade de capacitância é o farad, que é 1 coulomb por 1 volt, que é uma medida de carga por diferença de potencial. A unidade de diferença de potencial, obviamente, é a mesma do potencial, que é o volt, né? Então, o farad é coulomb por volt. Bom, aqui, quando a gente fala de unidade, é bom fazer uma observação, que é, se vocês olharem bem as figuras aqui que a gente tem de capacitores, ó, todas elas estão escritas esse micro F. Então, assim, micro F, aqui. Nessa daqui, ó, 4.700 microfarads. A outra aqui, 100 microfarads. E assim por diante. A gente procurar bem, ó, 470 microfarads. 4,7 aqui microfarads. Então, na verdade, 1 farad é muita coisa. É muita carga armazenada
por volt. Então, o mais comum é encontrar capacitores medidos em microfarad, ó, esse pequenininho aqui de cima, 10 microfarads, né? Tá? Então, isso é uma questão de unidade interessante de observar, que um farad é muito grande. Geralmente, os capacitores são medidos ou em picofarad, que é 10 a menos 12. Tá? Então, um picofarad é 10 a menos 12 farads, né? Ou nano, que é 10 a menos 9. Ou um microfarad, que é 10 a menos 6. Então, é interessante, é útil observar essa questão da unidade. Com isso, vamos entender agora o que é a capacitância. Então, vamos imaginar o mesmo capacitor aqui em duas situações diferentes. Bem aqui ele tem 2 coulombs em cima e menos 2 coulombs embaixo. E vamos supor que aqui surja uma DDP de 5... Aliás, vamos supor que aqui seja 20 coulombs e embaixo menos 20 coulombs. E embaixo surja com isso uma DDP de 5 volts. Vamos supor isso. Então, a capacitância vai ser igual a 20 dividido por 5 farad. Então, essa capacitância é 4 farad. Agora, como isso é uma característica do capacitor, se agora a capacitância aqui for de 80 coulombs, se a carga em cima for 80 coulombs e embaixo for menos 80, significa que necessariamente a DDP que vai surgir aqui vai ter que respeitar isso. Então, essa DDP vai ser V vezes a capacitância, que é 4, igual a carga, que é 80. Então, essa DDP vai ser 80 sobre 4, que é 20. Então, vai surgir uma DDP de 20 volts. Por quê? Porque a capacitância aqui é 4 farads e ela não pode mudar. Ela é uma característica do capacitor, né? Então, isso significa que à medida que ele vai sendo carregado, vai aumentando a diferença de potencial que vai surgir entre as placas, que é o que diz essa lei aqui. Mas essa é uma lei de proporcionalidade, ela se torna uma coisa mais precisa quando a gente define capacitância. Justamente, desse jeito aqui. Bom, então vamos pensar mais um pouquinho agora sobre justamente essa questão do carregamento dele. Como é que ele pode ser carregado e descarregado. Certo? Bom, então vamos imaginar essa situação aí da figura, retirada do nosso livro, onde a gente tem aqui uma bateria. No terminal negativo aqui dela está ligado uma chave de liga e desliga, S. E essa chave, por sua vez, está ligada numa placa, na placa B. E aqui a gente tem um capacitor C de placas paralelas, onde tem uma placa chamada A e uma placa B. Tá? E o terminal positivo está ligado na placa A. Então, o circuito real, o circuito que existe no mundo real é esse aqui de cima. Na verdade, isso já é uma representação, né, figurada de uma situação real. Ok. Mas o jeito que a gente representa aqui quando está estudando circuitos é essa figura B aqui de baixo, onde a bateria ela é representada desse jeito, assim a bateria, ó. Já que é positivo, aqui é negativo, isso aqui é uma bateria.
Na verdade, é uma fonte, né? O livro chama de bateria para servir de exemplo, mas isso aqui é uma fonte de uma força eletromotriz, como a gente vai discutir melhor no próximo capítulo. É chamada fonte de tensão. E esse símbolo aqui, onde tem um lado positivo e um lado negativo, ou seja, ela é polarizada, um comentário apenas para a gente saber é que, na verdade, como ela é polarizada, ela e não muda, ela é uma fonte de tensão de corrente contínua, certo? Que é para diferenciar da corrente alternada que a gente vai que a gente não vai estudar porque está fora do nosso conteúdo, certo? Isso daqui, como eu já mencionei ainda agora, é um símbolo do capacitor. E o que mais a gente tem? A gente tem aqui uma chave, né? Então, isso daqui é a chave aberta. Aberto significa desligado, porque não está encostando aqui um fio no outro, né? E isso daqui seria, assim, seria a chave fechada. Ou seja, o circuito ligado. Beleza? Bom, então isso daqui é o básico para a gente começar a falar de circuitos nesse contexto aqui do nosso livro do Halliday, né? E aí o que vai acontecer? Essa fonte de tensão, que nesse caso é uma bateria eletroquímica, né? Ela fornece uma coisa que é uma diferença de potencial aqui. E aí, essa diferença de potencial, ela vai se dar da seguinte maneira, bem aqui no lado positivo, vai ter um certo potencial que eu vou chamar de VA. Esse potencial é o mesmo em qualquer ponto desse fio aqui. Isso é uma característica dos circuitos. Por quê? Porque a gente está desprezando a perda de energia que vai ter nesse fio, né? Que nós vamos ver no próximo capítulo por que tem essa perda de energia. Mas resumindo, aqui, ao longo de qualquer ponto desse fio aqui, o potencial vai ser VA. Quando o circuito estiver ligado, ignorando por enquanto a presença do processo de carregamento do capacitor, que é onde a gente quer chegar, né? Quando isso aqui estiver ligado, toda essa parte azul aqui do circuito vai estar um potencial VB. Né? E essa diferença de potencial que a fonte fornece vai ser justamente VA, que é a positiva maior, menos VB, que é a negativa. Essa vai ser a diferença de potencial V fornecida pela bateria, pela fonte. Então, geralmente a gente escreve aqui do lado, então, assim, ó, 12 volts, por exemplo, né? Se fosse uma bateria de carro, 12 volts, certo? Então, esses são os elementos básicos do circuito. Agora a gente pode discutir o processo de carregamento do capacitor. Bom, então, dito isso, vamos imaginar a situação que está acontecendo aqui. O que vai suceder, né? Qual vai ser o processo físico que vai se desenrolar aqui? Bom, aqui a gente tem uma bateria, tem um terminal positivo e um negativo, né? Que essa bateria armazena uma certa energia e fornece essa que pode ser usada para realizar trabalho, né? Então, à medida que a gente ligar essa fonte aqui, essa chave, na hora que a gente ligar aqui a chave, na hora que ela estiver ligada, vai acontecer um processo de carregamento do capacitor. Por quê?
Porque aqui nas duas placas, elas são neutras. Ambas são neutras quando está tudo desligado, né? Ele está totalmente descarregado. À medida que a gente liga a chave, como aqui vai ter um lado positivo, os elétrons aqui da, da placa A vão ser atraídos pelo lado positivo do terminal da bateria B, né? Então, à medida que eles forem sendo atraídos, isso vai gerar um acúmulo de cargas positivas no terminal A. Isso daqui é parecido com ligações iônicas. Não sei quantos de vocês vão lembrar disso do ensino médio, né? Que um átomo perde elétrons e fica positivo, né? Por quê? Porque é por causa da conservação da carga, né? Se ele era neutro antes, se ele perdeu elétrons, então isso significa que ele ficou carregado positivamente. Por outro lado, como o terminal negativo B aqui está ligado na placa, o terminal negativo da bateria está ligado aqui na placa B do capacitor, os elétrons vão ser repelidos por esse lado negativo. Isso vai gerar um acúmulo de elétrons aqui na placa B, fazendo com que ele fique negativo. E à medida que o tempo passa, né, essa tensão que tinha aqui no capacitor, que era uma tensão igual a zero, vai aumentar. Porque nós já vimos que a carga é proporcional à tensão. E a constante de proporcionalidade é justamente a capacitância do capacitor. Então vai chegar uma hora que a carga vai se acumular tanto, mas tanto, que essa diferença de potencial entre as placas do capacitor vai ser exatamente igual à da fonte, da bateria. Quando isso acontecer, o capacitor vai estar completamente carregado. Então, eu vou resumir aqui para vocês o processo. No início, a diferença de potencial no capacitor é zero e a sua carga também, ok? Mas aí, quando a gente liga a chave, quando a chave é ligada, o capacitor passa a ser carregado. E olha como é simples de memorizar isso. O lado que tiver ligado na parte positiva da bateria vai se acumular com uma carga positiva, e o lado que tiver ligado no terminal negativo da bateria vai ficar negativo. Próximo passo para entender aqui o processo, né? Como a carga ela é proporcional à tensão, esse carregamento tem um limite. Vamos chamar assim de VC a DDP lá no capacitor, né? Que é igual a potencial no terminal positivo menos o potencial no terminal negativo. Vamos chamar assim. Então, como essa carga do capacitor aqui, ela tem essa proporcionalidade que é dada justamente pela capacitância, né? Esse carregamento tem um limite, que é justamente quando a DDP do capacitor for exatamente igual a DDP do circuito.
escrever assim, V do capacitor for igual a V do circuito, ou seja, V da bateria. E quando isso acontecer, nós vamos dizer que o capacitor está completamente carregado. E essa é a situação do equilíbrio eletrostático, né? Que não vai ter corrente. As cargas vão estar paradas. Então, quando isso ocorre, o capacitor está carregado completamente. Por que completamente? Porque ele pode ficar carregado parcialmente, né? Que é o que acontece ao longo do processo. Então, esse é o processo de carregamento do capacitor. Esse processo pode ser descrito com mais precisão, né? Quando a gente aprimora um pouquinho esse circuito, e aí a gente é levado a uma equação diferencial que, quando resolvida, fornece a evolução temporal, ou seja, a evolução temporal da carga e da corrente desse circuito, ou seja, Q de T e I de T, né? Mas, por enquanto, para a gente continuar seguindo esse livro, vamos nos concentrar apenas em entender fisicamente, digamos assim, o fenômeno que está acontecendo aí do carregamento do capacitor, que segue esses passos. Bom, então, feito isso, nós podemos agora ver alguns exemplos de como calcular essa capacitância com base na geometria dos capacitores. Lembrando que isso é um cálculo teórico, né? Quando a gente fala de construir de fato algo, tem que se levar em conta muitos outros fatores, e aí vai acabar sendo um pouquinho diferente. Tá? Bom, então, vamos lá. Primeiro, vamos ver algumas regras gerais sobre como efetuar esse cálculo. Então, a gente vai dividir isso em 4 passos. Primeiro, nós vamos supor que o capacitor está carregado. Por quê? Porque senão não dá para fazer nada, né? O capacitor está carregado com uma carga Q. Tá? Então a gente está só fixando aqui as grandezas, ou seja, o que significa dizer que está uma carga Q? Quer dizer que num dos lados tem uma carga mais Q e no outro uma carga menos Q. Vai ser sempre assim, o mesmo módulo, sentidos opostos. Depois, ou seja, a gente supõe conhecida essa carga, né? Depois, segundo passo, a gente tem que calcular o campo elétrico entre a parte positiva e a negativa, lembrando que o campo elétrico sempre vai apontar da positiva para a negativa, né? O campo elétrico sempre aponta nesse sentido. Sempre parte da positiva e chega na negativa. Ok? Muito bem. Então, o segundo passo é calcular E, que é o campo elétrico.
Como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir da lei de Gauss, né? Mas, na verdade, a gente já fez isso, porque ó, a gente toma uma superfície gaussiana como sendo essa linha tracejada vermelha aqui do livro, por exemplo, de um capacitor de placas paralelas, né? Como sendo uma superfície que contém a parte positiva. Por que isso? Porque aí o fluxo vai ser positivo, tudo vai ser positivo, a gente não se preocupa com o sinal de nada. Sempre melhor trabalhar com número positivo, né? Mais intuitivo. Se a gente escolhesse só a negativa, daria um fluxo negativo. E se a gente escolhesse tudo, daria zero, porque, devido à lei de Gauss, né? A carga total é zero. Então, o fluxo seria zero, não teria informação. Então, é por esse motivo que a gente escolhe essa superfície gaussiana contendo a parte positiva. Nesse caso aqui de um capacitor de placas paralelas, isso fica desse jeito como está nessa figura que foi retirada do livro. Ok, então como isso é a superfície de um condutor, que é essa placa positiva, né? Como isso é a superfície de um condutor, esse campo é simplesmente sigma sobre ε0, como nós já vimos. Já demonstramos isso quando estudamos condutores, né? E a gente pode melhorar isso percebendo que o sigma é igual a carga, que nesse caso vai ser a mesma carga aqui da placa positiva, porque ela é uma placa positiva, né, justamente, dividido pela área dessa placa, ou da superfície qualquer aí que a gente esteja lidando. Então, na verdade, esse campo é carga dividida por ε0 vezes a área. Esse aqui vai ser o campo elétrico, tá? Próximo da superfície aqui da placa. Mas aqui tem uma observação interessante. Isso vai ser próximo aqui da superfície. Só que como o capacitor é pequeno e uma placa está muito, muito perto da outra, a gente pode dizer que esse campo é aproximadamente uniforme, que é como está representado aí na figura. Essas linhas azuis apontando de cima para baixo representam o campo elétrico. Então elas são praticamente uniformes, o que significa o mesmo que entender esse campo como sendo um campo constante. Geralmente a gente usa constante na física para chamar de coisas que não variam com o tempo, né? E coisas que não mudam ponto a ponto no espaço a gente chama de uniforme. Então esse campo é uniforme, certo? Tem um outro argumento lá no livro que basicamente é a demonstração do campo na superfície de um condutor. Então eu não vou repetir, mas está lá feito e chega nessa mesma expressão. Na verdade ele prefere escrever Q igual a ε0 mas é a mesma coisa, né? Então faz sentido ficar mudando, mas está lá no livro. Terceiro passo é calcular a diferença de potencial. E a diferença de potencial, ela vai nos exigir um raciocínio a mais. Então vamos aos poucos aqui. Esse vai ser o nosso terceiro passo. Bom, então a diferença de potencial entre dois pontos vai ser uma diferença V, que é igual a potencial final menos o inicial, que é igual a menos a integral do ponto inicial ao ponto final de E escalar dl, onde dl é o elemento desse caminho. Então o que a gente vai fazer aqui
é, para que essa diferença seja positiva, a gente vai pegar aqui a placa mais Q menos Q e vai escolher sempre como ponto final a placa positiva e ponto inicial a placa negativa. Ok? Mas olhem o seguinte, o campo elétrico vai sempre apontar da positiva para a negativa. Então, se esse caminho sempre termina na positiva, então ele sempre vai ter o sentido oposto do campo elétrico, né? Esse aqui vai ser o caminho de integração. E esse amarelo vai ser o campo elétrico. Ok? Então veja que o caminho de integração ele vai ser sempre paralelo, porém oposto ao campo elétrico. Então o produto escalar entre eles, se eu quiser fazer isso de um jeito mais rigoroso, vamos dizer que isso aqui seja um eixo Z. Aqui seja um eixo Z. Então o campo elétrico ele é menos uma constante. Então o campo elétrico vai ser menos a constante positiva aí, Z chapéu. E o DL vai ser, lá no livro é DS, mas eu prefiro DL, vai ser o DL escalar, que está orientado positivamente, Z chapéu. Então o E escalar DL vai ser sempre igual a menos Z, Z chapéu escalar DL, Z chapéu. Z chapéu escalar Z chapéu é 1, né? Então fica menos E DL. Ok? E esse E pode depender desse DL, né? Então a gente não tira ele da integral. Porque vai depender do exemplo, como a gente vai ver aí. O ele é uniforme, mas ele pode depender do raio, ou algo assim. Ok. Então, com isso, a diferença de potencial vai ser, na verdade, um V, que vai ser menos a integral do ponto inicial, que é a placa negativa, até o ponto final, que é a placa positiva. Né, o Heidegger chama lá assim, integra de menos a mais, que é fácil de lembrar, né, que é a parte negativa até a parte positiva. Então, vou repetir como está lá para não ficar tão diferente. De menos EDL. Ou seja, a diferença de potencial é integral de menos a mais de EDL, onde esse DL é o caminho entre a placa negativa e a positiva, respectivamente nesse sentido, da negativa para a positiva. É assim que a gente vai calcular o V. E esse é o terceiro passo. Então, o primeiro passo foi anotar a carga do capacitor. O segundo passo, relacionar o campo com a sua área, a área dele. E o terceiro passo, encontrar a DDP dele, a partir desse campo. Né? E o quarto passo é calcular a capacitância. Então, vamos resumir aqui da seguinte forma. O primeiro passo, anotar a carga. O segundo passo, calcular o campo. O terceiro passo, a diferença de potencial. E o quarto é a capacitância. Né? Então, vamos escrever assim.
Vamos lá. Então, o primeiro passo é dizer que é a carga dele no momento. O que experimentalmente significaria medir isso, né? Ou encontrar um modo de controlar isso, né? Depois, o segundo passo é encontrar o campo elétrico, que vai ser deixa eu só ver. O campo elétrico vai ser Q sobre ε0A. E, ou seja, a gente precisa do Q para encontrar o campo elétrico, e dado o campo elétrico a gente encontra a DDP, que vai ser a integral de menos até mais de EDL, e dado essas informações todas, a gente pode finalmente encontrar a capacitância, que é o que a gente quer saber como calcular, que vai ser carga sobre DDP, ou seja, vai ser o que a gente encontrou no primeiro passo, aqui, dividido pelo que a gente encontrou aqui no terceiro, né? Então, resumindo, vamos supor conhecida a carga, com isso a gente encontra o campo por essa expressão 2, a partir do campo encontra a DDP, e substituindo tudo isso na fórmula da capacitância, a gente determina ela. Nós a determinamos, melhor dizendo, né? Então, vamos ver um exemplo mais concreto. Percebam, na verdade, que tem uma sutileza escondida aí, que é a seguinte. A gente usou a lei de Gauss. Então, a gente está sujeito às limitações da lei de Gauss, que são de que ela se aplica a situações de muita simetria. Então, só vai ser fácil esse cálculo quando tiver muita simetria. Por causa dessa limitação que é dada pela lei de Gauss. Só reescrever isso aqui. Melhorou. Bom, então o capacitor de cargas paralelas é essa figura que eu já mostrei várias vezes, onde a gente tem duas placas, uma com uma carga mais Q e outra menos Q, né? E então vamos seguir os passos, né? Então o primeiro passo, supor que ele tem uma carga Q. Segundo passo, calcular o campo elétrico. Então o campo elétrico vai ser a carga dividida por ε0A. Como isso daqui é uma situação já muito batida, que a gente já discutiu muitas vezes, a gente sabe que esse campo elétrico aqui entre as duas placas é bastante uniforme. Essa área não vai mudar, então esse campo é constante. Ele não depende de nenhuma variável de integração que vai aparecer aqui. E aí a diferença de potencial vai ser a integral da parte negativa até a positiva desse E vezes um dl, que é orientado de baixo para cima. Esse aqui é o dl, como está representado aqui por essa linha verde na figura, bem no meio das placas, escrito trajetória de integração. Então a gente vai integrar no sentido oposto ao campo. Tá? E essa integral vai dar simplesmente, vamos ver, vai ficar a integral desse E, que eu já disse que é constante, então ele já sai, e fica E integral de menos até mais dl, que vai dar simplesmente a distância, né? Porque vamos supor que isso fosse um certo eixo Z aqui, onde eu vou integrar de 0 até D, né? E esse dl seria o dz. Então isso ia ficar a integral de dz de 0 a D, que dá Z de 0 a D, que dá D menos 0, que dá D, tá? Então, para quem quiser ser muito chato, tá aqui o cálculo, mas essa integral de dl dá simplesmente D.
Então, V da E vezes D, substituindo lá a expressão do campo, a gente tem que o V ele é Q vezes D sobre ε0A. Ok. E aí, finalmente, a gente encontra a capacitância. Então, a capacitância C será igual a carga sobre ddP. Então, vai ser a carga dividido por isso tudo aí. QD sobre ε0A. Cancela a carga aqui, inverte ali. E aí, a capacitância vai ser ε0A sobre D. Né? Essa daqui vai ser a capacitância do capacitor de placas paralelas. Então perceba que essa capacitância depende muito, a gente pode dizer de um jeito geral assim, da geometria dessa placa, ou seja, depende de duas coisas. Depende da área das placas e depende da distância entre elas. Então, se as placas forem maiores, elas vão ser capazes de armazenar mais carga. Só que se elas se aproximarem muito, a capacitância vai diminuir. Porque aí, dessa fórmula, a gente percebe que C é inversamente proporcional a D. Então, quando as placas se aproximam muito, a capacitância diminui, ou seja, a capacidade de armazenar carga diminui. Ela aumenta se a gente afastar as placas. Ok? Muito bem. Depois a gente tem aqui o exemplo do capacitor cilíndrico. Então, o que seria essa situação aqui? Seria mais ou menos o que eu mostrei aqui no início. Esses aqui, ó. O cilindro onde a gente tem duas placas, uma que está mais externa e a outra que está mais interna. Então é como se fosse como se fossem dois tubos, um dentro do outro. Basicamente é isso, né? Onde tem esse tubo interno carregado positivamente aqui, né? Com uma carga Q positiva, como está anotado aqui, carga mais Q. E tem um tubo externo aqui a ele, onde eles não se tocam. E novamente, aqui no meio, vai ter um material dielétrico para isolar um do outro, onde esse externo vai ter uma carga menos Q. Ok? E vou só fazer um esqueminha aqui do lado. Então, esse pequeno tem raio A e o grande aqui tem raio B. Ok? Esse pequeno é positivo e o de fora é negativo. Tá? Então, basicamente, essa é a situação. E aí, basta a gente aplicar as regras que a gente acabou de ver para essa situação agora. Onde agora, veja que a superfície gaussiana, isso aqui é um corte transversal, né? Essa situação é assim. Tem um cilindro aqui e lá dentro dele tem outro cilindro aqui. Mas aí a gente faz um corte transversal aqui, né? Que secciona os dois cilindros. E aí quando a gente vê essa seção transversal, dá mais ou menos isso aqui da figura, né? Mas são cilindros, na verdade, que a gente está considerando aqui. Beleza. Então, dito isso, a gente vai ter uma grande simetria aqui e o campo elétrico vai apontar, como mostra a figura, sempre do positivo para o negativo, né? Aqui como mostram essas linhas azuis aqui que eu pintei de vermelho. Então, devido a essa simetria, o fluxo aqui nas superfícies de cima, que é a integral de E escalar ds, esse fluxo de cima e o de baixo vão ser zero. Vai ser zero em cima e embaixo, só vai ter do lado. Por esse motivo, no cálculo da área, que vem, na verdade, da lei de Gauss, lá do campo elétrico, só vai entrar
a área lateral. Então, o nosso primeiro passo é simplesmente dizer que a carga vale Q, fixar o valor da carga aqui, supor ela conhecida. Depois, calcular o campo elétrico através daquela expressão que foi dada, que vem da lei de Gauss, que é Q sobre ε0A. Então, pelo argumento que eu acabei de dizer, só entra a área lateral. E qual é a área lateral do cilindro? A área lateral do cilindro ela é igual ao comprimento da base, que é 2πr, né? Nesse caso aqui, a superfície gaussiana tem raio R, ó. Então, o que entra é o raio da superfície gaussiana, que é esse R. Esse R é o mesmo de lá, vezes a altura aqui do cilindro. Isso vai dar a área lateral, né? Então, a área lateral vai ser a altura dele, que na notação do livro é L, vezes o comprimento aqui da base. Então, fica 2πr vezes L. E a gente substitui essa área aqui, na lei de Gauss. Então, fica Q sobre ε0 vezes 2πr L. E aí, só arrumando, então, isso fica Q sobre 2π ε0 R vezes L. E aí, com base nisso, a gente calcula a tensão, que vai ser a integral de menos a mais, ou seja, da placa negativa, nesse caso, do cilindro negativo até o positivo de EDL. E aqui o cálculo já não vai ser tão imediato quanto foi no caso anterior, mas também não é um grande desafio. Então aqui vai ser a integral do menos até mais do E, que é aquele lá, né? Então vamos separar assim, Q sobre 2π ε0L vezes 1 sobre R, né? Esse aqui é o campo. Aliás, assim, né? Esse é o campo. E o DL, né? Aqui a gente tem que prestar atenção que o DL vai seguir a trajetória de integração que é dada na figura. Então essa integração ela vai ser da parte mais externa aqui até a parte mais interna. Só que aqui a externa tem um raio igual a B e a interna tem um raio igual a A. Então essa integral ela vai ser de B a A em dr. Só que como o dr ele é positivo para fora, como o dr é positivo para fora nas coordenadas cilíndricas, e esse caminho, como mostra o livro, ele está nesse sentido de fora para dentro, então esse dl vai ser menos o dr, porque ele vai estar no sentido negativo do dr. Né? E a integração vai ser de B até A. Então a gente precisa fazer essa integral. Essa integral fica constante, sai. 2πε0L, integral. O sinal de menos também sai. Então fica menos Q sobre isso. De B a A, dr sobre R. Essa integral ela é uma integral imediata. Ela dá o log natural. Então fica menos Q sobre 2πε0L, logaritmo natural de R, de B até A. Vou só copiar e colar aqui para ter mais espaço. Então o V ficou assim, menos Q sobre 2π ε0L, integral de B até A de dr sobre R, que ficou menos Q sobre 2π ε0L, logaritmo natural de R, de B a A.
E isso dá, portanto, Q sobre 2πε0L vezes menos 1, né? Eu botei o sinal aqui, vocês já vão ver por quê. Log natural de A menos log natural de B. Só que, como o logaritmo é uma função crescente e o A é menor do que B, então o log natural de A é menor do que log natural de B. O que significa que isso aqui é negativo. Então, se eu multiplicar por esse menos 1, vai ficar positivo. Então, para escrever isso como uma coisa positiva, a gente escreve assim. Q sobre 2πε0L vezes log natural de B menos log natural de A. E pela propriedade do logaritmo que transforma a divisão em diferença, né? Isso é a mesma coisa que Q sobre 2πε0L log natural de B sobre A. Então, essa é a DDP, em função da geometria do cilindro. E aí, finalmente, a gente substitui aqui para encontrar a capacitância, certo? Então, a capacitância vai ser carga dividido por tudo isso. Então, vai ser carga dividida por Q sobre 2π ε0L log natural de B sobre A. E esse Q cancela com esse, né? Ajeitando aqui a fração, a capacitância fica 2π ε0L dividido pelo logaritmo de B sobre A. E esse é o valor dessa capacitância do cilindro. Ok? Também em função da geometria dele, ou seja, quanto mais comprido for o cilindro, ou seja, quanto maior for o L, maior vai ser essa capacitância, o que faz sentido, né? Se ele for mais comprido, significa que cabe mais carga nele. Então a carga por volt dele vai ser maior, ou seja, a capacitância, né? Significa que ele é capaz de armazenar mais carga. Então, a gente pode tentar analisar esse denominador também, né? O logaritmo de B menos A é uma coisa positiva. E quanto maior for essa diferença, B menos A aqui, se a gente imaginar o A fixo e o B aumentando, esse logaritmo vai ser maior. E aí o C vai ser menor. Então, quanto maior for essa diferença, maior vai ser o log, menor vai ser a capacitância. Então, no caso do cilíndrico, tem que ficar mais próximo aqui, uma da outra. A gente tem também o caso do capacitor esférico. E aí os autores do livro economizaram um pouco a figura, usaram a mesma figura. Né? Imagina que a gente tem agora uma esfera aqui, tridimensional, né? Que tem um certo raio aqui B, e dentro dela tem uma outra esferinha pequena que tem um raio A, certo? Então B aqui, esse raio maior. Aí quando a gente tira uma seção transversal aqui dela, a gente obtém essa figura que é exatamente igual à figura anterior, né? Mas só que agora é tudo uma esfera. Então, a gente pode calcular também a capacitância dela. O primeiro passo é só anotar a carga. O segundo passo, calcular o campo como sendo Q sobre ε0A, onde agora o A é a área da esfera, e a área da esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Por que o raio é R aqui? Porque isso é na superfície gaussiana, que a superfície gaussiana é a que contém a parte positiva. E ela tem o raio R, como está dito aqui na figura, ó. Bem aqui. No meio da bolinha tem um Rzinho.
Então, esse é o campo. Com base nesse campo, a gente calcula a diferença de potencial, que é o terceiro passo, com uma integral de menos até mais de dl. E aí a gente só precisa identificar quem é o dl. Nesse caso, o dl vai ser menos dr também, pelo mesmo motivo, pelo mesmo raciocínio anterior. Então, é uma questão de substituir e calcular essa integral. Então, fica integral, no caso do menos ao mais, vai ser de b a a, de Q sobre 4π ε0r2 vezes menos dr, né? Então, isso fica menos Q sobre 4π ε0 integral de b até a de dr sobre r2, que vai dar, a gente pode ter uma propriedade da integral, né? Que diz que menos a integral de a até b é a integral de b até a. Isso é uma propriedade da integral definida que a gente estuda lá em cálculo 1. Então, eu vou fazer isso aqui. Esse menos vai inverter os sinais lá. Então, fica Q sobre 4π ε0 integral de a até b. Ok? Na verdade, nem precisa disso. Que vai ser até mais fácil aqui não fazer isso. Mas tudo bem. Então, vamos fazer de b até a. De dr sobre r ao quadrado. Então, já que não vai fazer, tem que calcular a integral, né? Então, isso fica r elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 de b até a, que é menos Q sobre 4π ε0, R é menos 1 sobre menos 1, ou seja, menos 1 sobre R, indo de B até A. Aí esse menos cancela com aquele menos, então fica aqui sobre 4π ε0 vezes 1 sobre R de B até A, repete a constante, fica 1 sobre A menos 1 sobre B. E aí o livro reescreve isso só para facilitar depois uma coisa. Então fica que essa DDP vai ser Q sobre 4π ε0 vezes B menos A sobre A vezes B, que é simplesmente uma soma de potências aqui, né? Então isso é B sobre AB menos A sobre AB, que fica B menos A sobre AB, certo? Feito isso, a gente determinou o potencial, a DDP, melhor dizendo, diferença de potencial, né? E o resultado foi, portanto, 4π ε0 AB, aliás, fazendo besteira, né? 1 sobre 4π ε0 vezes a carga, né? Vezes B menos A sobre A vezes B. Esse foi a DDP. A capacitância, que é o último passo, o objetivo, né? É carga dividido por isso. Então, fica carga dividido por isso tudo. Aí cancela aqui. E inverte. Então, a capacitância fica 4π ε0 vezes AB sobre B menos A. Então, essa é a capacitância da esfera.
ok? Como último exemplo da aula de hoje, vamos ver uma situação em que uma coisa que não é exatamente um capacitor, porque não tem duas partes, em uma só, pode ser considerada também um capacitor. Então, essa situação é a situação da esfera isolada. Então, a princípio, uma esfera isolada quer dizer que ela não está em contato elétrico com nada, né? Ela vai ter uma certa carga aqui e um certo raio R. Como é que isso pode ser entendido como um capacitor? É só imaginar isso como um capacitor esférico, em que o raio externo aqui, B, vai tender ao infinito. E o raio interno vai ser o raio da esfera. Então, olha que interessante, através de um artifício matemático, a gente consegue representar uma esfera isolada, que não tem duas esferas, só uma, carregada com uma carga Q. A gente consegue representar ela como um capacitor e a gente consegue calcular a capacitância disso. Como? Então, a gente parte do que a gente já tem, que é a capacitância de duas do capacitor esférico, onde tem duas esferas concêntricas, que vai ser a expressão que a gente já tem, 4π ε0 vezes AB sobre B menos A. E a gente faz agora o limite, né? B tendeu ao infinito. Então, isso é um limite no infinito. E aí a capacitância da esfera vai ser o limite disso quando B tende ao infinito, que vai ser o limite de 4π ε0, dividindo por B em cima e embaixo, que é o jeito correto de calcular esse tipo de limite, fica A em cima e embaixo fica 1 menos A sobre B. Aí, quando B tende ao infinito, A sobre B tende a zero. Portanto, fica 4π ε0A. 4π ε0A, mas a gente vai chamar o A de R para a gente reconhecer, né, como raio da esfera. Então, essa capacitância dessa esfera isolada, fica isolada, fica 4π ε0 vezes o raio dessa mesma esfera. Bom, então, na aula de hoje é isso. Na próxima aula nós continuamos a discussão sobre capacitores, falando sobre associação de capacitores em paralelo e em série, depois sobre energia armazenada nos capacitores e, para concluir, uma discussão sobre a relação entre isso e os dielétricos, né? Que ela tem que ser feita por uma questão não só teórica, mas também prática, né? Já que nós vimos que o capacitor, na verdade, ele está imerso no meio dielétrico. Então, a gente precisa, para entender de um jeito mais, digamos assim, fiel à realidade, o que é de fato o capacitor e como ele funciona, a gente precisa levar em conta isso, que ele está imerso no meio dielétrico. Tá? Então, esses serão os próximos tópicos que nós vamos ver nas próximas aulas. Até a próxima.